Verdade, né? E aí eu já vou começar aqui com a doutora Elida Franklin, advogada, nossa convidada do estúdio de hoje. Acho que a Camila, ela falou coisas importantes, que é a questão da coragem. Quantas vulnerabilidades, né? O ser humano tem, nós mulheres, na nossa vulnerabilidade, a gente termina sendo aparentemente uma presa fácil. Só que cada vez mais a gente tem conquistado no campo da justiça, no campo das leis, no nosso campo pessoal, nas parcerias, no entendimento sobre o que é violência, porque muitas mulheres sofrem violência e nem percebem que estão sofrendo violência. Queria agradecer imensamente a Camila Apio. Ela foi muito generosa de gravar com a gente. Essa foi uma semana e a semana passada muito complicada, porque foi a estreia da série Em Nome de Deus e ela estava lotada de trabalho, imagina, muito requisitada, junto com o Ricardo Calil. E aí ela gravou esse depoimento para a gente, porque a percepção dela como roteirista foi incrível. Quem acompanhou a estreia e que está conseguindo ver ainda em canais fechados, sabe que realmente é um soco no estômago, mas também um despertar. A doutora Elida, ela é advogada, ela vem falar sobre mulheres em postos de comando de advocacia. É claro que a gente vai falar com ela sobre o que nós acabamos de ver, mas eu gostaria de apresentá-la melhor antes. Ela é ouvidora-geral da OAB e conselheira da OAB também, é advogada desde 2005, é filha de pai e mãe advogados. O pai dela já é saudoso, né? Já não está com vocês, mas a sua mãe continua, inclusive, advogada. A gente vai já falar dessa mulher linda. E ela ocupa esse cargo na gestão da OAB desde 2016, né? E quando ela foi eleita secretária-geral adjunta e também corregedora da OAB aqui no Piauí. Então, ela é advogada de empresa pública também, da Caixa Econômica Federal, e ela foi, para essa atual gestão, eleita conselheira, como o que eu falei. Então, são dois cargos super importantes, né, e que exigem muita responsabilidade, mas que mostram, acima de tudo, como uma mulher tem conquistado espaços nessa área, que é também tão concorrida e tão masculina, né, como é a do direito. Muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Maia. Eu agradeço por ter nos feito esse convite para estarmos aqui presentes hoje. Uma boa noite nesse dia tão emblemático, boa noite a todos os estados que estão nos acompanhando aqui a TV Meio Norte. E é uma honra poder falar nesse dia simbólico e tão representativo, estar aqui falando sobre a ocupação dos espaços de poder e das profissões mais representativas pela mulher. Você é cercada de advogados, o esposo... O pai era advogado, a mãe é advogada, ou seja, estava escrito nas estrelas. Foi você que escolheu o direito ou o direito que escolheu você? Eu acho que o direito me escolheu. Antes de tudo, o direito me escolheu. Eu já vim no berço jurídico, eu já vim com pai e mãe advogados e ainda nos primeiros anos de formação escolar, tinha aquela pontinha que teimava em ir para outra seara. Mas graças ao meu saudoso professor Marcílio, lá do Dom Barreto, e ao meu querido professor Mendes, professor de Química. Sim, ainda hoje está lá o professor, isso, queridíssimo. Eles é que já às vésperas do vestibular me fizeram acreditar que eu podia sim fazer a diferença no mundo através do direito. E não me arrependo em nenhum momento da escolha que fiz. E dentro de uma família que sempre se pautou pela atividade jurídica, eu recebi um legado. Um legado hoje de uma advocacia da minha mãe, que há quase 40 anos é advogada do direito das famílias, e também com o falecimento precoce do meu pai, há 2 anos atrás, terminei assumindo a sua missão também na advocacia criminal, na advocacia civil, e casando-me com um advogado... Que eram os nomes todos, porque você está citando assim. Tive que adentrar e conviver também com a advocacia trabalhista, com a advocacia previdenciária. Então, eu costumo dizer sempre, a advocacia, para mim, é uma questão de sobrevivência. O seu esposo é o? Alberto Franklin. E o seu pai era? Meu pai era João Batista Machado. Sim, super conhecido. Meu querido pai, isso. Que é esposo da sua... Da Fátima, minha mãe, que ainda hoje anda aqui inspirando a advocacia, hoje mesmo. A doutora Fátima. Isso, andando olha ali a filha da doutora Fátima. E às vezes quando me perguntam, quando a gente faz audiência juntas,
algum colega, algum juiz pergunta, é sua mãe, doutora? Ela assinou com o sobrenome do teu pai também? Isso, Machado, Fátima Sim, Machado. Fátima Machado. E aí, quando pergunta, é sua mãe, doutora? Eu disse, não, tá errado. Eu é que sou filha dela, porque eu é que aprendo com ela todos os dias. Agora, doutora Hélida, apesar das mulheres serem maioria na carreira de advogados, ainda são poucos os postos, né? Poucas têm o privilégio como o seu de ter galgado tão rápido, né? A sua carreira, ela foi rápida e você foi ocupando espaços também numa velocidade em que as oportunidades surgiram e, claro, você estava preparada para elas. Mas ainda são muitas, nós ainda temos um gap, né? Temos aí uma área para alcançar. É verdade. Hoje nós somos a maioria da advocacia feminina, a maioria da advocacia brasileira, mas infelizmente, como diz a minha amiga Fernanda Marinella, nós ainda não sentamos na metade da mesa. A partir deste ano, com a aprovação, no final do ano passado ainda, do provimento sobre a paridade dos cargos nas chapas para eleição do sistema OAB, agora sim, nós teremos metade da mesa garantida, metade dos cargos de poder. Mas a tendência é sempre relegar à mulher os cargos menos representativos ou quando muitas vezes se coloca uma mulher em um cargo um pouco mais decisivo, com um pouco mais de poder, costumam ser aquelas mulheres fiéis, aquelas mulheres obedientes, que não ousam se insurgir contra a vontade dos colegas homens. Entretanto, o que a gente tem visto aqui no estado do Piauí é uma advocacia feminina de ponta, sempre tendo mulheres de destaque, ocupando cargos de destaque e com bastante poder de decisão. Não foi outra a minha obstinação quando se apresentaram as oportunidades. Hoje é vivendo e aprendendo. Hoje estivemos recebendo compromisso de alguns jovens advogados lá na OAB e o jovem advogado, o Dr. Tibério, um abraço para você, ele me ensinou o seguinte, que só não teremos sucesso se não tivermos oportunidade. Se a oportunidade passar na frente, a gente agarra e faz acontecer. Então é assim, se aparecer uma oportunidade, nós mulheres devemos aproveitar, nos agarrar a essa oportunidade, não temer as adversidades, enfrentar as temidas culpas que teimam em colocar em nossas costas, às vezes por deixar a família um pouco mais relegada a um segundo momento, às vezes por não estar tão presente na vida dos filhos. Mas veja, Maia, eu sou mãe de 5 filhos. Eu tenho um casal de filhos de 21 anos, 2 filhos afetivos, o meu filho Daniel e a minha filha Maria Luísa. Tenho uma menina de 14 anos e 2 bebês de 5 e 3 anos. Dá conta de E tudo. dou conta de tudo isso. Porque, e quando ousam me colocar culpa por eu não estar presente, ou por eu não ter acompanhado a tarefa de casa, ou não saber o que os meus filhos estão levando para lanchar na escola, eu paro, reflito e digo, eu estou deixando um legado mais importante. Eu estou deixando para os meus filhos, para as minhas filhas, um exemplo. A perpetuação do exemplo que eu recebi da minha mãe. Porque a minha mãe, essa mulher forte, maravilhosa, que me ensinou que é normal a mulher exercer o poder, que me ensinou que não existem amarras. Então eu enfrento com tanta naturalidade os desafios, porque foi assim que eu aprendi e é assim que eu estou ensinando. Eu estou ensinando a eles que não existem obstáculos intransponíveis, mesmo quando somos mulheres, mesmo quando somos limitados pela sociedade, limitados pelas atividades e responsabilidades sociais que temos com a família, com o lar, com as demais profissões que são talvez um pouco menos exigentes, mas estou buscando ensinar tanto para meus filhos, como para os tantos filhos do coração que recebi nesses anos de convivência com a jovem advocacia, com adolescentes, amigos de meus filhos, estou buscando ensiná-los que não existem limites, que nós podemos e devemos ocupar os espaços que surgirem. Ninguém pode dizer até onde devemos ir. É a lição da autonomia, na verdade, né? Quer dizer, a gente olha para onde você atua, você tem experiência na área previdenciária, direito da família, direito do trabalho, né? E aí eu queria saber como é que a senhora procura, dentro da sua área de atuação,
defender causas ligadas ao público feminino? Essa é a parte que eu gosto, né? Eu acho que chega um determinado momento da vida que a gente trabalha, produz para pagar as contas, para prover a sua família, prover a sua subsistência, o que a gente tem feito sempre em conjunto, como uma família bem engajada. Mas chega um determinado momento que a gente pode se dar o luxo de escolher o que fazer para se autorregozijar. E eu tenho feito isso a partir da descoberta de uma seara muito importante, que hoje é um tema bastante discutido em todo o país, inclusive alvo de uma campanha nacional do Conselho Federal da OAB, campanha essa que surgiu do nosso pensamento aqui no estado do Piauí, a partir da Comissão da Mulher Advogada do Piauí, que é o combate ao feminicídio. Então, chega um ponto... É um problema crescente, né? Exatamente. No mundo inteiro, no nosso estado, não é diferente. A minha retribuição social para essa sociedade que acreditou, que investiu no meu estudo, na obtenção dos meus conhecimentos, é exatamente oferecer para a sociedade, oferecer para aquela comunidade, para aquelas mulheres que não podem contratar um advogado, que não podem custear, aquela facilidade, aquela opção que a lei nos dá, que é a advocacia pro bono. E, nesse sentido, eu tenho me oferecido voluntariamente a auxiliar famílias que perdem as suas Virou filhas, uma causa as para suas, você, né? Exatamente, as suas mulheres queridas como vítimas de feminicídio. E cada vez mais a gente consegue contagiar outras colegas nesse sentimento de responsabilidade, fazendo parte das semanas, por exemplo, pelas Semanas pela Paz em Casa, de Mulheres contra a Violência, fazendo uma atividade voluntária realmente para ajudar com que essas famílias realmente possam buscar justiça e a punição dos seus agressores e, muitas vezes, assassinos. A fala da Camila, da roteirista da Globo, na abertura do nosso programa, foi clara em relação a isso, né? Que a gente precisa ter coragem para denunciar, mas eu imagino que quando você não tem tanta coragem, tem uma mulher com a sua atuação como advogada que adotou isso como causa, né? A questão da violência contra a mulher... É encorajador, né? Quer dizer, imagina, você termina sendo levado a realmente fazer a denúncia, porque está ali na sua frente. E não são raros os casos em que as colegas, às vezes, as mulheres, às vezes, nos procuram para desabafar. E o nosso incentivo é, vá lá, fale a verdade, conte, denuncie, persista o seu propósito, persiga a punição do seu agressor. Algumas vezes somos incompreendidas, porque na qualidade de advogadas, assim como os advogados, temos que oferecer e respeitar aos agressores o seu direito de defesa, né, de acordo com os ditames da lei. Mas isso não quer dizer que não estamos atentas para as punições. E um recado que essa sociedade deve anotar, porque as palavras voam, mas a escrita fica. A culpa, senhores, nunca, nunca é da vítima. E um dia a verdade chega. E nós estamos próximos de ver várias verdades sendo reveladas aqui no estado do Piauí. Nós temos que fomentar essas mulheres vítimas de agressão, mulheres que são vítimas de invasão da sua privacidade, da sua intimidade. De dar voz a elas, na verdade. Encorajá-las para que elas possam, sim, acreditar que não estarão sozinhas. Como você disse, as mãos não se soltam, as mãos estarão sempre unidas. E ao contrário, inclusive, do que se pensa, a gente sempre associa a questão da violência a classes economicamente de menor poder aquisitivo. E, na verdade, isso é disseminado em todas as classes. Não é uma questão de classe social, não é, isso acontece em todos os lugares porque a violência ela se manifesta, enfim, de todas as formas. Mas, antes de encerrar, eu queria falar com você sobre a questão da jovem advocacia. Nós temos muita gente chegando ao mercado de trabalho na área do direito e muitos desafios. Como amparar e como receber esses jovens advogados com um mundo tão judicializado, com tantas questões e tantas causas na área jurídica? Olha só, Maia, você estava fazendo aqui a introdução ao programa e falando sobre a inovação, sobre a tecnologia. E é justamente
nessa seara que a jovem advocacia pode encontrar a sua abertura, uma abertura para o seu caminhar profissional, é aderindo às novas tecnologias, se aperfeiçoando e buscando inovar. Inovar tanto na obtenção do conhecimento, buscando cada vez mais um conhecimento profundo e específico, como também utilizando a tecnologia a seu favor. Mas, sobretudo, lembrando que hoje não se faz advocacia de forma isolada, não existe sucesso promissor em uma advocacia feita afastada dos seus pares. O segredo hoje é a advocacia colaborativa, em que todos se ajudam. Também na área do direito à colaboração. Apesar Também. da concorrência, é possível? É possível, é muito possível. E nós temos visto que os resultados são sempre melhores quando Porque, na existe essa verdade, não se colaboração. domina tudo, né? Existe muita coisa na área do direito que é totalmente tech. Claro. São muitas ferramentas e plataformas, né? A própria, outro dia eu estava lendo sobre a questão da jurisdição, da prescrição, como a tecnologia é uma aliada no sentido de você, quando recebe uma causa, pesquisar quais são os dados sobre aquilo, quantas causas foram fazer uma pesquisa vencidas, tecnológica qual foi o sobre sucesso. jurimetria. É muita coisa, é muita Você coisa. consegue nessa já área. saber, inclusive, a previsão de um resultado fazendo uma análise técnica sobre jurimetria. Né? Sim. Sim, então, sim. hoje, realmente, essa colaboração, essa colaboratividade, ela é essencial, porque você cresce junto com os seus colegas de trabalho. E como você disse, Maia, ninguém conhece tudo sobre Não tudo. conhece, Então, não tem você como, se alia não aos tem melhores em cada temática e termina conseguindo um resultado bem mais satisfativo. Olha, muito obrigada pela entrevista, a conselheira Hélida Franklin, filha de advogados, esposa de advogado, aguerrida, né? Uma voz forte aí, principalmente quando se trata de feminicídio dentro da área criminal, que ela também atua, porque acabou abraçando também a causa que era do saudoso pai. Isso. E que tem... eu não sei como você consegue ter tempo para fazer trabalho voluntário, ter 5 filhos em idades diferentes, do adulto aos bebês. Tem gêmeos também, né? Não, é minha enteada e o meu sobrinho. Mas que são você os meus tem filhos gêmeos, afetivos. não? Não. E as pequenas é 5 e 3 Eu já ia anos. colocar um par de gêmeos aí nessa história, né? Quem sabe? Eu não em sei breve. como você dá conta. Mulheres. Nós nascemos Mulheres. com esses aplicativos, gente. Não sei se você percebeu, mas toda essa tecnologia que está aí foi inspirada nas mulheres. A gente que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não tem as histórias das caixinhas, que homem só tem uma, e quando abre está tudo bagunçado. Mulher tem várias. É a complexidade e a estética do simples, a beleza em pessoa, não é? Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho, maravilhoso o trabalho. Você, Maia, é uma mulher que nos inspira. Muito obrigada. Que nos inspira Quem sou eu? há tanto tempo e com tanta graça e leveza que gostaria de desejar a Muito você, obrigada. nesse dia 8 de março, muito mais sucesso, muito mais competência e muito mais reconhecimento pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Vindo de